está em curso o julgamento dos implicados nos atos golpistas do 8 de janeiro. André bem lembrou, entramos pelo segundo dia, pelo jeitão, os senhores ministros estão pegando o jeito da coisa, que já são 3 condenados exatamente por participação nos atos golpistas. O primeiro deles, Aécio Lúcio Costa Pereira, que foi condenado por 5 delitos. Aí, enfim, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Fachin, Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber votaram pela condenação a 17 anos de prisão e 5 crimes. Ele recebeu a condenação. São eles os crimes: dano qualificado, destruição de patrimônio público tombado, subversão violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e participação em associação criminosa. São esses os 5 crimes pelos quais esses 3 condenados vão responder. O primeiro da lista foi o Aécio Lúcio Costa, que em alguns vídeos disse que ia fazer cocô no Supremo. Evacuar, obrar o Supremo, já que os juízes do Supremo, né, que os ministros do Supremo obravam para a gente, ele ia obrar no Supremo, né, entre outras bobagens, outras barbaridades. Né? O que foi interessante é o seguinte. Ele não foi tão elegante quanto o André Budon, ele falou de uma forma muito mais grosseira. Exatamente. Vai, o nosso André Budon está absolutamente legal. Vai, o Alexandre condenou a 17 anos, a Carmen Lúcia acompanhou o relator, Gilmar acompanhou o relator, Rosa Weber acompanhou o relator, o Edson Fachin acompanhou o relator. Quem não acompanhou? O Luiz Roberto Barroso, porque ele considerou que a tentativa de golpe e a subversão do Estado de Direito são crimes concomitantes. Você ia estar punindo o cara 2 vezes. Né? O Zanin, ele condenou, ele reduziu um pouco o tempo de pena para 15 anos de prisão. Ele teve um cálculo de dosimetria diferente do relator, diferente do Alexandre de Moraes, e salta aos olhos os votos do André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, ambos colocados pelo Bolsonaro no STF. Né? O Mendonça, Quer dizer, eles continuam prestando serviços, né? Pois é. O Mendonça alega o seguinte: ele absolveu o primeiro, agora o Aécio, né? Ele absolveu o Aécio da tentativa de golpe de Estado, dizendo o seguinte, que se você tem uma tentativa de golpe de Estado, ao mesmo tempo uma tentativa de subverter a ordem democrática. Aí o nosso querido Alexandre de Moraes, muito inteligentemente, ele alega o seguinte: não, o golpe de 64, por exemplo, houve um golpe de Estado para a destituição do presidente eleito, e em momento algum você teve uma subversão das instituições democráticas que continuaram funcionando. O Congresso não foi fechado, o STF não foi impedido de julgar, eles simplesmente fecharam com os golpistas, fecharam com os militares no golpe de 64. Depois você teve o AI-5, 69, aí a história é outra. Mas, no primeiro momento, você teve só o golpe, você não teve a subversão do Estado de Direito. Né? Não teve a tentativa de subverter violentamente o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, teoricamente, funcionou, as instituições continuaram funcionando. E aí o Moraes defende o seguinte: não, os caras tentaram um golpe e tentaram, eles não só tentaram destituir o Lula da presidência, eles tentaram fechar o Congresso e interceder dentro do STF, ou não? Eu estou falando alguma bobagem. Para mim ficou muito claro isso. Né? Sabe, são dois. A ideia é essa. Exatamente, são 2 ações diferentes que os caras têm que responder. Coloca o próprio Xandão falando isso? Pode, coloca. Assim, a gente separou uns videozinhos, vamos soltando aqui. Primeiro esse que a gente fez até um short no canal ontem.
Solta aí, João. A responsabilização legal de todos, absolutamente todos, autores, coautores e partícipes dos atos criminosos, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, os atos golpistas, é importante se referir a isso, presidente. Às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado. Agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. É importante salientar, hein? Esse comentário do ministro Moraes tem a ver com a argumentação de Nunes Marques, né? De Nunes Marques. Porque o Nunes Marques foi mais além. Né? Nunes Marques foi mais além. Ele criou uma figura nova na justiça. Já que ninguém conseguiu dar o golpe, então ninguém pode ser julgado pelo golpe. Então não houve golpe. Quer dizer, eu boto uma bomba para explodir você, tua casa, mandar você para casa do cacete, para o inferno. Se a bomba não explodiu, eu não posso ser condenado. Tentativa de assalto não vale. Exatamente. Tem que ser condenado por incompetência. Exatamente. Você não do mal feito. Né? Exato. Ele ser incompetente já é punição suficiente para ele. Com relação ao Tenha Dó, a gente vai ver agora. Solta aí. Porque o Mendonça ainda se deu o trabalho de insinuar que toda aquela movimentação, toda aquela turba maluca que invadiu a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, teve o beneplácito, mais uma vez, mais um desses caras que defende o indefensável. Teve o beneplácito e a concedência, né, a inércia do PT, que queria realmente que aquela coisa acontecesse toda e está por trás do 8 de janeiro. Ele deu a entender isso ontem. Roda aí o nosso querido. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Ministro André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir. Então, claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. Ninguém. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras
Cara, Alexandre de me Moraes, espanta um o pouco. Eu Xandão, não tinha... perdeu a paciência, não está mais com paciência com esses caras. Tenha dó. Tenha dó. O senhor vem ao pleno do Supremo Tribunal Federal sugerir que o governo dê um golpe nele mesmo. Mas gente, para mim fica muito claro o seguinte: tanto o Nunes Marques como o André Mendonça estão preparando o discurso para quando tiver o Bolsonaro lá. Sim, não tenho dúvida disso. sim. Não tenho dúvida disso. Eles estão preparando. Não, eles não podiam falar diferente. Eles manterem Exato. eles manterem uma linha de coerência em relação ao que eles vão falar lá na frente quando for o Bolsonaro o réu. Que vai chegar esse dia. Isso é inevitável. Assim, o Bolsonaro vai sentar no banco dos réus e vai ter que responder. E se for no fórum do STF, vai responder ao STF, vai ser julgado por aqueles caras que estão lá. Aquela galera que está lá. Agora, gente, numa boa, quem tem essa linha de argumentação, se a gente entrar no conteúdo estrito de cada um dos argumentos, tanto de Nunes Marques quanto de André Mendonça, quem argumenta como eles argumentam, com base naquilo que eles apresentam, como direi para não chocar, pretende ainda manter algum grau de coerência nessa vida? Honestamente falando, o Alexandre de Moraes, o ministro relator, né? Falou do terraplanismo, nesse momento ele estava se referindo a Nunes Marques, argumenta terraplanismo. Como eu dizia, ele perdeu a paciência. Depois, tem outros episódios ainda aqui. O que eu estou colocando é o seguinte, eles se valem de cada coisa que eu custo acreditar que ainda reste a eles algum desejo pela coerência, algum apreço pela coerência, em que pese o fato de estar se preparando para receber Jair Bolsonaro lá. Essa é a saída, essa é a jogada deles, cara. Eles têm que preparar o discurso lá para frente. É o que eles têm. É o que eles Tem que têm. agarrar alguma coisa, é isso. Exatamente. Ou seja, a sessão só vai ficar mais, como chegou a classificar o ministro Alexandre de Moraes, não nesse caso estrito, mas neste ambiente de patética e medíocre, porque, francamente, não há o que defender ali. E não, cá entre nós. A turma dá vontade de dizer assim, vem cá, mas você vai fazer isso no grito, é isso? Você vai mandar essa mesmo? É tipo assim, eu não vou poder falar, é isso? Você vai gritar até eu não poder falar? É o bom e velho, assim, né? Se vocês fizessem uma dublagem, né, do Moraes, ele ia virar para o André Mendonça e falar assim, você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem. Você tá zoando com a minha cara, né? Você vai mandar essa mesmo? Vai mandar essa mesmo? Pode ser encomendado, hein? Pode ser encomendado. Olha, eu acho que a gente tinha que fazer essa dublagem. Porra, antes desse bate-boca, o Gilmar também deu uma porrada bonita no Nunes Marques, né? Por causa eu ia mencionar. A gente tem vídeo, teoria então... Roda aí, João. Ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Cássio. Nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, depois... A cadeira que o senhor está sentado estava lá na rua, no dia da invasão. É só para justificar mesmo, mas essa expressão não foi minha. Não fui eu que disse isso. Então, está longe de se tratar disso. É preciso que a gente contextualize isto. É sensacional. Eu tinha anotado aqui para mencionar. Ainda bem que a gente tem esse vídeo. A cadeira que o senhor está sentado com este jogada lá fora. Estava lá no meio da Praça dos Três Poderes, senhor. E ele nomina, né? Ministro Nunes Marques. O Gilmar hoje, no terceiro julgamento, no julgamento do Matheus, nome completo do rapaz aqui, decorar todos esses nomes que são complicados, é o Matheus... meu Deus do céu. Matheus Lima de Carvalho Lázaro. A defensora desse rapaz, a advogada, ela chorou, cara. Ela chorou ao fazer a sustentação e acusou o Supremo de não respeitar a Constituição. Em determinado momento, ela falou que os ministros do Supremo são odiados. É verdade. Assim, os caras realmente são odiados, até por gente à esquerda. Por que não? Né? Que tem um ressentimento em relação
a atuação deles durante a Lava Jato, durante o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, todo aquele processo, que realmente se acovardaram, eles deixaram de agir naqueles momentos tão difíceis. Ainda bem que estão agindo agora, e agindo bem. Mas o Gilmar colocou uma coisa interessante, cara. Ele estava lembrando o seguinte: quando quando estourou a pandemia e o governo federal tentou criar como regra o não isolamento, aquela história de ficar em casa, vai ficar em casa porra nenhuma, vai todo mundo para a rua, não tem que parar nada, o Brasil não pode parar, o Brasil não pode parar. Quem impediu, quem segurou essa política genocida maluca do governo federal foi o Supremo Tribunal Federal. Porque, porra, os governadores entraram no Supremo, as prefeituras entraram no Supremo, falando assim, olha, a gente precisa ter autonomia para poder fazer isolamento social, senão vai dar merda. Senão vai ter muito mais gente morrendo. A gente não vai ter condição de atender todo mundo. O Supremo, imediatamente, foi aí que ele começou foi aí que foi o primeiro grande rompimento, sabe? Criou-se a primeira grande rusga entre o governo federal, entre o Bolsonaro e os ministros do Supremo. Porque o Bolsonaro acusa de... Eu não pude ter uma política de saúde, eu não pude ter uma política de contenção da pandemia porque o Supremo me impediu de ter. Não, o Supremo efetivamente garantiu que a gente tivesse alguma política de saúde pública naquele momento. Porque se não fosse o Supremo ter decidido isso, ao invés de 700 mil, a gente teria muito mais gente morta com a Covid. Imagina se naquele primeiro momento a gente não tivesse feito isolamento. Imagina a desgraça que ia ser. No momento que a gente afrouxou o isolamento, a gente teve pico de 4 mil pessoas morrendo aqui no Brasil, cara. Vocês lembram disso? Diariamente. Diariamente. Foi só afrouxar. Então, ele lembrou um negócio que é importante. Assim, o Supremo nos faltou em algum momento. Faltou. O Supremo decidiu compartilhar a autoridade para enfrentar a pandemia. Compartilhar descentralizar. Acima de tudo, centralizar. Centralizar. E o governo Bolsonaro se valeu de uma distorção dessa interpretação para dizer que foi impedido de atuar. Não foi. Jamais foi. Não sei se vocês acompanharam. O advogado do Cid, a gente tem um vídeo aí. Roda o vídeo, João. Depois Vamos lá. Alô, amigos. Apenas um pequeno comentário sobre o início de julgamento dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, iniciado o julgamento ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Destacar, a nosso juízo, um aspecto altamente negativo. Com todo o respeito e o direito que cada ministro tem de se posicionar como entender melhor, é, no mínimo, extremamente curioso, inacreditável, diria, o voto do ministro que não acompanhou o relator. Ou seja, não reconheceu a existência do crime contra o Estado Democrático de Direito, que não teria se consumado, que não teria se tipificado. Ignora o eminente ministro que a tipificação desse tipo penal, o legislador utilizou de uma técnica um pouco diferente. Isto é, ele considera consumado crimes com o simples fato de iniciar. Isto é, de tentar a prática do crime tipificado no Código Penal. Pois essa técnica, utilizada pelo legislador, não deixa margem, por exemplo, para a figura da tentativa, do crime tentado. O simples fato de terem se organizado, terem invadido os palácios, detonado, destruído materialmente o que encontraram pela frente, o simples fato poderia ser menos do que isso, já configuraria o crime. Porque o legislador diz tentar dar um golpe de Estado, tentar suprimir o poder constituído. Isso, por si só, já configura o tipo penal, já traz o crime como consumado. É uma técnica legislativa diferente que o digno ministro não observou. Se leu, não entendeu.
É lamentável. Eu não deveria fazer esse comentário porque é um julgamento ainda em andamento e porque é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas a ironia é tão grave, tão séria, tão insustentável que eu não resisti à vontade de fazer esse comentário. É profundamente lamentável que o ministro do Supremo não consiga entender a técnica legislativa utilizada pelo legislador. E o crime, pelo simples fato de se organizarem, de invadirem o palácio, de tentarem fazer o crime, já está consumado. É simples assim. Mas vamos verificar. Agora já está começando o prosseguimento do julgamento de hoje, que eu também quero prestar atenção. Um grande abraço a todos e perdoe quem pensa diferente. Mas não podia deixar, eu como professor de Direito Penal, me sentir agredido, até ofendido intelectualmente, porque não é possível que o ministro Supremo não tenha o alcance de perceber a técnica legislativa, que o crime está consumado. Muito obrigado. Um abraço a todos. É o momento que ele menciona a argumentação do ministro Nunes Marques. Fala, André. O nome dele é César Bittencourt, é o advogado do Mauro Cid, e dá uma pista de que ele não vai tentar dourar a pílula e dizer que não houve golpe para poder livrar a cara do Mauro Cid. Ou seja, pior para o Bolsonaro. Só para fechar, tem um lado bizarro, né? O juiz do Tiago de Assis, Matar, que foi o segundo réu. Isso é uma delícia. Exatamente. Ele fez uma confusão em relação a alguns autores de livros famosos. Roda aí o VT. O VT não, né? O VT é coisa de velho. Roda o vídeo. Diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. Isso eu não tinha visto, não, cara. O Pequeno Príncipe de Maquiavel. O Príncipe de Maquiavel. Mano, isso... A gente tem que recortar isso aí. Tem um advogado que vai lá defender. Eu faço essas citações bizarras em casa para divertir, né? Para divertir a criançada. Eu falo assim como disse Gandhi, eu não quero nem saber. Né? Eu falo direto dessas idiotices, né? Sei lá, qualquer coisa inventa, né? Assim como disse, né, Mahatma Gandhi. Mas o cara fala com o coração, né, cara? O cara vai lá e fala, né? Sim. Ele podia falar, né? Os fins justificam os meios, tu é responsável por quem cativas, né? Sei lá. Assim, ele explorou um pouco a coisa, né? É muito explorando a fala. É inacreditável, bicho, é inacreditável. O cara ainda cita, né, cara? Ainda se arvora do direito. Não, e repete. Repete. Não, porque essa turma sempre repete. A turma sempre repete. O orador sempre fala duas vezes. Eu acabei de fazer isso. Esses advogados todos aí de defesa, uma boa, cara. Eles foram pegar isso, sabe? É um rebutar da família Adams, cara. Eles pegaram assim. Parece. Sabe aquela coisa do estereótipo do advogado ruim, porta de cadeia? Os três levaram advogados porta de cadeia para esse julgamento. Os três foram condenados.